Eu sou Leandro Viana e Keeper, ou Para Sempre Medo, é um novo filme do diretor Osgood Perkins que nos entregou o maravilhoso Longlegs, mas também fez O Macaco, um dos piores filmes do ano passado. Mas o Osgood ele tem o dom de criar atmosferas perturbadoras e aqui no filme nós temos uma premissa bem simples, porque a Liz, ela aceita passar o final de semana romântico com seu namorado Malcolm na sua cabana na floresta e lá irão acontecer situações bizarras e assustadoras. Só que, meus amigos, eu achei o filme muito arrastado, daí lá pro final a gente vai ter uma revelação e alguns sustos, né? Mas eu já adianto que não gostei do filme, porque ele desperdiça uma premissa interessantíssima. O filme ele se passa basicamente na cabana, também um pouquinho na floresta, né, ali ao redor. E talvez o maior problema é que se repetem todos os clichês desse tipo de filme que eu já vi várias e várias vezes. Quem consegue salvar, assim, do completo desastre é Tatiana Maslany, uma ótima atuação, mas esse vídeo é para explicar os detalhes do filme, então com certeza vai ter spoilers, e eu vou te contar aí que a premissa do filme também tem tudo a ver com um conto do folclore francês chamado Barba Azul. Então, sem enrolação, aumenta o volume que depois da vinheta eu vou te falar todos os detalhes, e lá no final do vídeo vou dar a minha nota para o filme Para Sempre Medo. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso, e durante toda a estadia da Liz na cabana, ela é atormentada por vários fatores. Tem o desejo incontrolável de comer o bolo de chocolate que ela detesta, ela faz também desenhos sinistros e tem visões ali de mulheres misteriosas e de criaturas bizarras. Então, como eu disse, o filme ele repete essa fórmula que eu já vi em muitos outros filmes e torna ele chato, né? Até que no clímax temos a revelação do que está acontecendo nessa cabana, ali dessa cabana do capiroto, eu diria. O Malcolm não é o namorado carinhoso que aparenta ser. Na verdade, ele tem mais de 200 anos e fica atraindo mulheres, namoradas, para sua humilde residência na cabana e oferecendo elas como sacrifício. E daí vocês vão se perguntar, como isso é possível, Leandro? Simples. Quando o Malcolm e seu primo Darren, eles eram crianças, lá por 1800, viram uma mulher grávida invadindo a sua propriedade. Uma mulher que convenientemente era parecida com a Liz, né? Igual a Liz. O Malcolm ele atira nessa invasora e levam ela para o celeiro dos porcos. Só que ela não morreu, tá? E ao invés disso, ela deu à luz a alguma criatura que com certeza não é humana. Já dá pra ver até pelo cordão umbilical ali, que é algo grotesco. Na verdade, nasceram mais de uma criatura. E até aqui é bem legal essa construção do mistério, só que eu acredito que o diretor estava com pressa de acabar o filme, estava sem orçamento. Cara, não existe mais nenhuma explicação e isso me irrita muito. Em primeiro lugar, não tem explicação de quem é essa mulher ou por que ela carrega ali o capiroto no ventre, sabe? Aparentemente, ela possa fazer parte de alguma ordem religiosa que vivia invadindo as terras, talvez seja uma bruxa, sei lá. Em segundo lugar, o Malcolm e o Darren fazem um pacto, né? Um acordo com essas criaturas. Vida eterna em troca de sacrifícios. Por isso que o Malcolm e o Darren, eles então levavam mulheres para a cabana. Mas o verdadeiro propósito das criaturas, ou a identidade delas, é um mistério. A origem nunca é explicada e o próprio Malcolm admite não fazer ideia do que as criaturas são, sabe? E que descobriu uma maneira mágica de se comunicar com elas, só que isso também nunca é mostrado em tela pra gente. E para mim é difícil ter que comprar a ideia que isso é algo legal se eu não sei esses detalhes, né? Nem porque eles têm o dom de prolongar a vida ali dos magrão, sabe? Mas o Malcolm e o Darren, eles permitem que as criaturas vivam ali nas suas casas e também na floresta, e quando os gritos delas ficam muito altos, eles as alimentam com as mulheres. E a Liz é a próxima vítima. Só que, meus amigos, temos aqui um grande plot twist. A Liz, ela é
sai trancada no porão para virar comida do demônio, mas as criaturas não matam a Liz justamente porque ela se parecia muito com a mãe delas. E isso com certeza é uma baita conveniência para esse roteiro ele funcionar. Então esse plano do sacrifício dá errado porque as criaturas elas cercam a Liz e retiram até a cabeça preservada da mãe delas de um pote de mel, e as criaturas acham então que a Liz é a própria mãe ali que voltou. Elas não têm intenção de matar a Liz. Ao invés disso, as criaturas abraçam ela e a Liz meio que aceita isso, né? Como eu disse, talvez a Liz ela seja descendente da bruxa, ou uma reencarnação, ou só é alguém bem parecida mesmo. O final nos dá a entender que a Liz sofreu um tipo de possessão ali, com a alma da bruxa entrando no seu corpo como uma hospedeira ideal, eu diria. E assim a Liz ela pode se vingar do Malcolm. E de novo, não tem explicação sobre esse processo, né? Talvez as criaturas só usaram magia para transformar ali a Liz em uma delas, sabe? Até porque os olhos da Liz eles ficam pretos. Já o Malcolm, ele não cumpriu a sua parte do acordo, né, de entregar um corpo para o sacrifício, uma alma para as criaturas, e como falhou nesse quesito, a juventude dele é tirada. Malcolm envelhece 200 anos em questão de minutos, ficando um alvo fácil para Liz do Capeta se vingar. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, meu querido. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, tua próxima viagem vai acabar sendo uma armadilha bem sinistra, então eu não arriscaria. E voltando aqui para nossa Evil Liz, né, que quer vingança, ela alimenta o Malcolm com um bolo de chocolate, né? Um detalhe importante desse bolo é que lá no começo do filme, o Malcolm ele comenta que foi o zelador da casa que deixou ali, né, mentirada, e mesmo a Liz dizendo que não gosta de bolo, ela come. Só que quando ela acorda no meio da noite, a Liz devora o bolo como se fosse um animal, como se estivesse possuída. E esse bolo continha sedativos que o Malcolm e o Darren eles usavam para apagar suas vítimas antes de dar elas ali como sacrifício para essas criaturas. Como a Liz comeu o bolo inteiro, ela teve sonhos vívidos. E sim, as criaturas eram todas reais, sabe? Até as mulheres que aparecem no começo do filme são as várias e várias vítimas do Malcolm e do Darren. Mas, voltando para a cena final, a Liz também coloca a cabeça do Malcolm em um pote de mel para sufocar ele. E isso é uma referência ao homem melificado, que é um antigo processo medicinal chinês onde homens idosos eram preservados em mel para serem usados como remédio. É isso mesmo, gurizada. E é um fim poético para o vovô Malcolm, que queria tanto a vida eterna e agora vai ser preservado em um pote. Só que o diretor ele apenas joga essa informação sem explicação alguma, porque esse esquema do mel, vou explicar a vocês, é uma prática lá da China do século XVI, onde a ideia era que um voluntário idoso ele parasse de comer tudo, exceto mel, onde eventualmente então ele iria transpirar e excretar a substância até morrer, virando um pote de mel humano. Depois disso, ele era colocado em um caixão de pedra de mel, né, por 100 anos, para maturar, e daí o resultado era desenterrado e vendido como remédio de primeira linha para fraturas ósseas. É o shake de proteína da China. Comenta aí quem é que teria coragem de comer esse melzinho da China, né? Mas sabendo tudo isso, é meio que poético Malcolm pensar que era o mestre dessas criaturas, quando na verdade Malcolm era só mais um ingrediente. É um fechamento de ciclo aqui, mostrando que tu até pode viver 200 anos como predador, mas no final vai acabar igual um petisco na prateleira. E lembra que eu mencionei que Pra Sempre Medo era uma versão moderna e sombria de um conto francês lá, o Barba Azul? Então, gurizada,
Na história clássica, nós temos ali um aristocrata, um ricaço, que proíbe a sua nova esposa de entrar lá em um quarto específico do seu castelo. Um lugar que, na verdade, contém, é claro, os restos mortais da sua ex-esposa. E o Malcolm, né, ele se encaixa perfeitamente aqui porque ele é charmoso, se diz médico e esconde esse segredo por trás de tudo, tá ligado? O horror tá nessa confiança com um homem que você entregou o seu coração e, na verdade, pô, ele é um predador, um serial killer aqui que vê as mulheres apenas como um objeto. No caso do Malcolm, uma maneira de ter a vida eterna. Já no conto francês, a esposa é uma donzela em perigo que precisa então ser resgatada pelos seus irmãos lá no último minuto. Então, para sempre medo, rejeita esse clichê mega ultrapassado. A Liz não precisa de um homem para salvar ela. Ao invés disso, a Liz ela faz uma aliança com os próprios monstros que o Malcolm vinha explorando. E no final do filme, então, a Liz ela assume o papel de nova guardiã da casa. Os olhos pretos dela confirmam que, embora a vítima tenha sobrevivido, nesse caso aí, talvez a humanidade da Liz foi o preço a ser pago. Mas quem é que precisa de humanidade quando se tem poderes mágicos, né, gurizada? Eu ainda quero dar a minha nota final para Keeper, Para Sempre Medo, em português, e também quero falar outras explicações do filme, mas antes deixa eu aproveitar para fazer um super convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Em primeiro lugar, é um jeito de vocês ajudarem o canal a crescer, para a gente produzir mais vídeos na semana. Tem planos a partir de R$ 4,90 e talvez o maior prêmio é o nosso grupo do WhatsApp, onde todo dia conversamos de filmes de terror, de séries, do dia a dia. A partir do nível 2, vocês concorrem todo mês a prêmios e também toda semana a sorteios de ingressos de cinema. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês e vou deixar o link para quem quiser fazer parte do clube na descrição desse vídeo, tá? Ou também vocês podem se tornar membros do YouTube. Em qualquer um dos dois, vocês encontram todos os benefícios. É só escolher o nível. Bora lá! Mas voltando para o filme, falando do primo do Darren, ele também levou lá uma mulher para o sacrifício da semana, né, chamada Minka, que não teve a mesma sorte da Liz e teve também a sua alma tomada pelas criaturas que vivem na floresta. O Darren, ele também drogou a Minka com aquele bolo de chocolate. Tem um segundo momento que a Liz ela vê a Minka na sua cabana, mas ali ela já havia sido consumida pelas criaturas. Ela diz que está dentro agora, ou seja, dentro das criaturas, dentro daquela morte. O Darren ele também entra na cabana em um certo momento, quando a Liz está sozinha. O Darren chega a pegar uma faca para matar a Liz. Só que, meus queridos, as criaturas pegam ele antes que a Liz perceba ali o que está acontecendo no rolê, deixam até o relógio do Darren dentro da pia, justamente porque nesse momento as criaturas já haviam percebido a semelhança da Liz com a sua mãe e por isso estavam protegendo ela. E apesar do filme ele ter essa premissa que eu achei interessante, cara, a gente não tem explicação de quase nada desse final. Por esse motivo, Para Sempre Medo tem nota 4 de 10 e entra na lista dos piores filmes do ano. Mas comentem aí o que acharam do filme, se vocês concordam comigo, falem se as explicações ajudaram a entender melhor aí o contexto, o que diabos aconteceu, e a gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!